Bom, pessoal, vamos aqui, nossa segunda aula sobre PHP. Vamos falar um pouquinho sobre variável, né? Um pouco mais sobre variável, um pouco mais sobre o comando echo, né? Que ele escreve essas variáveis. Vamos fazer alguns cálculos, vamos fazer algumas observações, tá? Como eu disse na última aula, o PHP, o código PHP, ele vem embutido dentro do código dentro do código HTML. Então, nós vamos usar as nossas tags HTML normalmente. E o PHP vai fazer o processamento para a gente. Tá? Então vamos lá, HTML, começando o nosso arquivo HTML, né, a tag HTML, a tag read, a tag title, né? Aí nós colocamos aula PHP, o nome da nossa página, fecha a tag title ou title, né, barra title, barra rede, que é para fechar a tag, abrimos a nossa tag body, tá? Depois nós fechamos a nossa tag body e fechamos a nossa tag HTML, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Retornando de novo, a nossa instrução PHP, ela tem que estar entre duas tags sempre. Tá? A mais usada, aqui todos os servidores aí, eles compreendem, é a seguinte: sinal de menor, interrogação, PHP, depois para fechar ela, sinal de interrogação, sinal de maior. Entre essas duas tags vai a nossa instrução PHP, para os nossos comandos, né? Tudo que a gente precisa. Então vamos declarar uma variável, lembrando de novo, declaração de variáveis. Tem que ser precedida pelo cifrão ou o dólar, vocês vão ouvir falar muito nessa palavra dólar. E a primeira caractere não pode ser um número, tá? Tem que ser uma letra ou um caractere, pode ser um underline, por exemplo, ou uma letra qualquer. Depois da letra, aí tudo bem, nós podemos colocar um número, sem problema nenhum. Então, só para relembrar, então dólar 1A está incorreto, mas dólar A1 está correta, seria um nome de variável válido para o PHP. Tá? Vamos fazer um cálculo simples aqui, uma coisa simples, que é do tipo um cálculo de preço de valor. Então eu vou colocar aqui dólar, né, preço, tá? Não usem cedilha no caso, tá? O cedilha não é reconhecido pelo PHP, tá? Dólar preço, dólar preco, no caso, ou preço, seria igual a 11,50. Ponto e vírgula, tá? Eu vou colocar uma outra variável chamada QTD de quantidade, vou colocar igual a 4, né? Ponto e vírgula. Eu vou colocar o meu comando echo ou eixo, né? Então eixo, abre aspas, né? Aí eu vou colocar aqui que o preço, aqui eu já posso usar, entre as aspas eu vou usar o cedilha normal, porque é uma mensagem, ele vai escrever o que eu precisar. Então vou colocar eixo, abre aspas, o preço, né, vezes a quantidade é igual, fecha aspas, tá? E vou colocar um ponto, que é o nosso símbolo de concatenação, e vou criar uma variável aqui chamada dólar total, certo? Ponto e vírgula, tá aqui. Só que a dólar total ainda não foi criada, vamos criar ela aqui. Dólar preço, dólar quantidade, vou por aqui, ó, dólar total é igual dólar preço, né, vezes dólar GTD. Ok? Feito. Vamos salvar o nosso arquivo e vamos para o browser F5, olha lá, o preço vezes a quantidade é igual a 46, normal, tá ok. Aí tem um recurso interessante, como eu estou falando em valores, né, são valores que eu estou falando, é interessante que o valor saia formatado, bonitinho, né, reais principalmente. Então eu tenho uma função dentro do PHP, que ela vai ser usada bastante, eu acredito, chama-se number format, tá? Ou number format. Então vamos lá, antes da variável eu coloco aqui então, ó, number underline format, abro parêntese, dentro dos meus parênteses vai a nossa variável, dólar total, vírgula, e a quantidade de casas decimais que eu quero desse valor formatado, no meu caso eu quero 2. Então vamos aqui, salvar novamente,
Voltando no browser, F5, olha lá, 46.00. Tá, lembrando que o PHP ou a maioria das linguagens de programação usa ponto e não vírgula. Tá bom? Vamos colocar um valor maior aqui para que dê uma casa de 1000 para a gente ver como é que vai fazer. Então o nosso preço vai ser 1111,50 vezes 4. Salvar aqui, F5. Olha lá, ele colocou 4, né, 4.446.00. Então ele vai formatar o número como se fosse aí um valor de moeda corrente, tá joia? Fica mais legal, a apresentação fica mais interessante. Existe uma outra função que faz uma coisa muito interessante também. Tá? Ela não formata o número. Ela não formata o número, mas ela arredonda, certo? Então depois do nosso eco, eu vou colocar de novo o eco. Vou colocar um BR, certo? Para que ele pule uma linha. Ponto. Eu vou colocar nossa função chamada round, que é R-O-U-N-D, round. Tá? Ela arredonda um número, certo? Então round é dólar total, tá? Entre parênteses, ponto e vírgula. Vamos salvar o nosso arquivo de novo. Volta no browser, F5. Ela arredondou o valor, as casas decimais foram arredondadas. Tá? Então vou mudar aqui a minha quantidade para 3, certo? Porque para que ele dê um valor quebrado ali em cima. Normalmente, de novo, salvo aqui, F5 no browser, olha lá. O preço vezes a quantidade seria 3.334,50. O meu preço arredondado seria 3.335, tá certo? Pode ser útil essa round, tá? E ela funciona o seguinte, ela funciona de uma outra forma também. Eu posso colocar depois aqui, eu posso colocar vírgula, não é? Depois do meu comando echo dólar total, vírgula, e a quantidade de casas que eu quero arredondar. Pode ser 2, pode ser até 4. Vamos lá, colocar um 4 aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? F5, olha lá, 3.334,50 deu o mesmo valor que a de cima. Apesar de tivessem mais casas, ela teria mostrado mais casas, tá bom? Bom, por enquanto é só, depois a gente volta.